temos trabalhado nele desde 2011, e também associamos isso a uma ação de extensão. Professora, desculpa. Oi, Luan, Só para ficar diga. registrado, desculpa. Só para ficar registrado na gravação, a senhora pode se apresentar novamente e iniciar? Tá certo. Pessoal, tudo que a gente faz numa ação como essa aqui acaba virando material didático depois, né? Então, por isso, o Luan, que é o editor oficial, vai preocupado com essas ações, porque é menos trabalho para ele depois, né, Luan, de fazer os recortes e emendas aí depois. Então, vamos lá, começando de novo. Boa tarde, eu sou a professora Andréa Soares, sou coordenadora do grupo Educação, Tecnologia e Saúde, sou professora do curso de fisioterapia da Faculdade de Medicina, e é um prazer recebê-los na oficina de planejamento de disciplinas remotas, né? Essa ação, ela vem como fruto das atividades do grupo de pesquisa e também como atendimento a uma solicitação de alguns coordenadores de curso, que precisavam dar suporte aos professores nesse momento de transição, esse momento emergencial de transição de disciplinas presenciais para o formato remoto. O propósito dessa webconferência de agora, além de recebê-los oficialmente, é que eu possa apresentar para vocês qual é a proposta da nossa oficina, como é que ela vai se dar, quais são os objetivos e como é que nós vamos conduzir as atividades ao longo dessa uma semana, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, e depois nós teremos um tempo para iniciar algumas ideias que serão úteis na primeira oficina, que prevê esse planejamento, e por final a gente abre para tirar as dúvidas de vocês. Alguns já tiveram acesso à sala, né? Nós já matriculamos todos os que se inscreveram, e a partir daí vocês já tiveram acesso ao material que está disponível na sala, e aqueles que já conheciam aquela gravação, ou aqueles que se familiarizaram hoje ainda, pode ser que já tenham alguma dúvida e gostaria de tirar agora. E também um momento de dúvidas sobre a própria oficina, né, o que se espera, como será a condução e tal, tá certo? Então, novamente, dando boas-vindas a todos, né, eu agora vou compartilhar aqui a minha tela, para a gente conversar um pouquinho agora sobre a própria proposta da oficina. Estão todos aí visualizando já? Às vezes nesse formato a gente não fica acompanhando o chat, então pode ser complicado. Ok, Luan? Está aparecendo aí para todo mundo? Sim, sim. Eu, Paula e André, a gente está aqui no chat conferindo caso apareça alguma Pronto, demanda. tá, joia, obrigada. Então é isso, o nome da nossa oficina, né, é Oficina de Planejamento de Disciplinas Remotas. Ela foi cadastrada como uma ação associada ao projeto de extensão de formação docente para EAD em saúde. Significa que todos os participantes que completarem o que está previsto na oficina vão ter direito a um certificado emitido pela Prex. Já enfatizei, né, que isso é uma ação do Grupo Educação, Tecnologia em Saúde. E a nossa programação para hoje, à tarde, para esse momento, é a seguinte, né? Eu tenho por praxe fazer o planejamento das atividades síncronas, né? E até tem um documentozinho aí que modela esse tipo de planejamento, e eu vou compartilhar com vocês também. Quando vocês estiverem fazendo aulas síncronas, vai ser útil, né? Para poder dividir cada momento. Então, a nossa proposta é de apresentação da própria oficina, previsto de iniciar seria as 2, né? A gente se programou para mais ou menos 1 hora de interação aqui, mas podemos prorrogar até mais 30 minutos, conforme a demanda, tá? No primeiro momento, a gente planejou essas boas-vindas, em seguida a própria apresentação da oficina, depois a gente vai ter um momento de esclarecimento de dúvidas sobre a proposta da oficina, e depois disso aí, a gente vai tirar um momento para esclarecimento de dúvidas de vocês, para aqueles que já acessaram o material, já haviam assistido ao videoaula sobre o planejamento que nós deixamos gravado, né? E, por final, a gente gostaria de receber um feedback de vocês sobre esse momento, né? E depois oficializar o encerramento no período previsto, tá certo? Então, planejado aí até às 3h10, mais ou menos.
Bom, essa oficina, na verdade, ela faz parte de um planejamento um pouco mais amplo, né? Nós, quando pensamos no desafio de um professor de fazer a transição das suas disciplinas presenciais para que suas aulas sejam ofertadas no formato remoto, nos ocorreram que 3 grandes fases estariam envolvidas nisso aí. A fase de planejamento da própria disciplina, a fase que nós chamamos de produção da disciplina, que envolveria, então, a produção do material didático que será utilizado, ou a seleção do material didático a ser utilizado, a, a elaboração das estratégias didático-avaliativas que serão aplicadas nas aulas. Esse seria, então, o objeto de uma segunda oficina. E a terceira oficina dessa série será uma oficina sobre o acompanhamento de disciplinas remotas, né? Imaginando que nesse período aí, vocês, nós, professores, já teremos planejado, organizado, configurado, colocado na plataforma virtual a nossa disciplina e já estaremos, então, acompanhando os nossos alunos, né? É possível que uma série de dúvidas sobre a postura, o comportamento, o feedback, etc., surjam nesse período e nós gostaríamos de estar vivenciando essa situação numa comunidade, num ambiente de comunidade virtual mesmo, né, onde nós, professores, poderemos, então, trocar algumas ideias, compartilhar como estamos fazendo, além de receber alguma capacitação específica sobre a conduta docente online, né, nessas circunstâncias. Então, esses serão os 3 grandes momentos, ou as 3 oficinas que estão previstas para essa série, sendo essa de hoje a primeira delas. O que é, sobre a oficina agora, propriamente dito, né, o que nós planejamos, né? Nós, na verdade, estamos oferecendo essa oficina para professores e técnicos que apoiam as atividades de ensino, né, nos respectivos cursos, no caso aqui a farmácia e a enfermagem, e também para alunos monitores, ou alunos de pós-graduação que vão estar atuando como apoiadores dos professores nessa ação de adaptação das disciplinas para a oferta remota, e que nós imaginamos aqui que eles teriam talvez uma habilidade técnica ou uma facilidade de aprender o uso de determinadas ferramentas de forma mais veloz, de forma que eles poderiam ser um suporte importante para o professor nessas ações. E daí nós dividimos, aqui nesse momento estamos todos juntos, mas dentro do Google Classroom estamos divididos, professores e técnicos numa sala virtual e alunos monitores noutra sala virtual, né? Nossos monitores, o Luan, a Daniele, e mais alguns outros que vão estar nos ajudando, né, a Ednaene também, vão estar dando suporte para esses alunos monitores durante esse processo. Eles vão estar tendo acesso ao mesmo conteúdo que os professores, mas a facilitação, a moderação, a discussão acontecerá num ambiente à parte, certo? E claro que a gente espera que, se você e o seu monitor estão fazendo essas oficinas, que vocês mantenham entre si esse diálogo, né, e possam harmonizar as suas ações, inclusive o planejamento que será fruto dessa oficina ao final. Então, como objetivo da oficina para os professores e técnicos, nós colocamos que seria capacitar os professores e técnicos que atuam em atividades de ensino a compreenderem e realizarem o planejamento didático, pedagógico e disciplinas remotas. E, por sua vez, nós propusemos aos alunos monitores, né, que para a oficina, para eles, o objetivo seria capacitar esses monitores de iniciação à docência a compreender o planejamento de disciplinas remotas, para que auxiliem os professores nesse processo, e que também aprendam a realizar o planejamento de atividades de monitoria remota, ou seja, todos esses princípios, esse modelo que a gente vai estar apresentando para vocês, ele pode ser adaptado pelo monitor para que ele também implemente as suas ações de monitoria de forma efetiva também na estratégia remota, certo? E como objetivos específicos, nós colocamos apresentar os conceitos que fundamentam a elaboração de planejamento didático de disciplinas remotas, proporcionar aos participantes a experiência prática do desenvolvimento de um planejamento didático pedagógico de uma disciplina remota, e também oferecer o feedback para os planejamentos apresentados pelos participantes, né? A gente dá essa oportunidade, como vai ser explicado para vocês, de vocês experienciarem, né,
essa produção desse planejamento, e aqueles que quiserem compartilhar conosco, né, apresentar o que pensaram, vão poder receber um feedback da equipe que já tem mais bagagem aí nesse tipo de ação, para que melhor aproveitem essa oportunidade, ou seja, planejar antes de tentar fazer isso dentro de uma plataforma virtual, vai levar ao docente a ter uma experiência mais segura, menos sofrida, a gente espera, né, nesse processo aí de transição do presencial para o remoto. Nós temos uma grande equipe de apoio no Guedes, né, alguns dos participantes do Guedes estarão envolvidos diretamente como apoiadores dessa ação, as professoras pesquisadoras do Guedes, né, no caso eu, a professora Andréa Silva, professora da odontologia, e a professora Ana Paula Gondim da farmácia. Nós somos oficialmente as 3 professoras que fazem parte do Guedes. Temos outros colaboradores, mas essas são, por enquanto, as professoras oficiais e estão juntas nessa empreitada aí. Nós temos também alguns membros voluntários, esses aí, alguns deles são ex-orientandos de mestrado, que já defenderam as suas dissertações, mas continuam vinculados às ações do Guedes, e se dispuseram a estar trabalhando conosco, alguns nessa oficina de planejamento, outras só nas oficinas seguintes, mas nós temos um bom grupo trabalhando conosco nessa parte aí também. Nossos monitores de iniciação à docência também estão envolvidos, eles já têm trabalhado com êxito o uso dessas estratégias nas atividades da monitoria, lá no departamento, né, no curso de fisioterapia, e nós os convidamos não somente para compartilhar isso com os outros monitores, mas facilitar e apoiar todo esse processo aqui. Nós temos um bolsista de extensão num projeto de formação docente que está diretamente envolvido, e ele vai cuidar dessa parte burocrática, inclusive a emissão dos certificados posteriormente, né? E nós temos uma orientanda de mestrado, a quem nós convidamos para estar atuando conosco nessa ação, para que ela possa ajudar a multiplicar esse conhecimento para os alunos de pós-graduação também, que estarão sendo preparados para dar suporte aí aos professores. Então, nós dividimos a atividade da oficina em 3 momentos. Esse, de abertura, e onde nós estabelecemos os objetivos de aprendizagem. Desse momento aqui seria compreender a proposta da oficina, compreender como acessar o material de apoio, como será a dinâmica de participação na oficina, as orientações para a elaboração do planejamento, que deverá ser entregue, de forma geral, a gente vai passar aqui para vocês. Como temática, né, orientações sobre a oficina, planejamento, esclarecimento de dúvidas dos participantes. A estratégia, né, uma exposição dialogada através da sala de webconferência do Google Meet. A prática disso, na verdade, o exercício prático, fruto desse momento aqui, vai ser que vocês acessem a sala lá, essa própria sala já é uma experiência, né, e acessar também a sala da oficina no Google Classroom, para que você possa explorar na prática isso aí. A gente espera avaliar esse momento através da frequência daqueles que participarem desse momento, né, e dos eventuais feedbacks que vocês nos oferecerem sobre essa experiência aqui depois, né. Estamos na sala, eu, a professora Andréa Aguiar e a professora Ana Paula Gondim, o Luan, que está sendo aí o moderador oficial, né, e a nossa equipe de apoio, acredito, não estou acompanhando quem já está aqui, mas eu sei que a Paula já está, e a André Batalha também, talvez os demais já tenham chegado ou venham a entrar ao longo da nossa conversa aqui. Está previsto um segundo momento, aliás, faltou dizer aqui para vocês que a previsão desse é 1 hora e meia de duração, mas a oficina como um todo, ela está prevista para durar 8 horas, né? 2 horas seriam síncronas, esse momento, e um momento de finalização, e ao longo dessa semana nós teríamos 6 horas que cada um de nós vai usar conforme a sua conveniência, porque as atividades serão assíncronas, ou seja, cada um de nós vai realizá-las a seu tempo, né? E nesse segundo momento assíncrono, a gente prevê atividade de estudo, interação na sala virtual no Google Classroom. Nosso objetivo ali será que vocês conheçam os tipos de materiais didáticos utilizados em disciplinas remotas, vamos conversar um pouco sobre isso, embora esse não seja um momento onde nós daremos maior ênfase a vocês explorarem isso aí, mas apenas mencionar que existe, né, trabalhar essa noção do potencial de uso dessas coisas.
E também conhecer estratégias didático-avaliativas utilizadas em aulas remotas, né? E elaborar como atividade, né, um planejamento didático para a sua disciplina em formato remoto. As temáticas trabalhadas coerentes aí com esses objetivos seriam tipos de materiais didáticos digitais utilizados em aulas remotas, estratégias didáticas utilizadas em aulas remotas e a própria elaboração do planejamento, tá? Nós teremos exposições dialogadas e a construção colaborativa do conhecimento. Essa exposição dialogada será através de material ou em vídeo principalmente gravado lá, também através da discussão lá no mural, que ele simula um fórum de discussão, então nós teremos um espaço para interação ali, e lá esperamos ter essa construção colaborativa. Nossa ideia não é esgotar algo que a ser passado por nós para vocês, mas criar ali um espaço favorável, onde nós possamos cada um trazer as nossas experiências, vocês começarem a experimentar essas coisas, trazerem as ações exitosas e aquelas que foram envoltas de algum tipo de dificuldade, para que a gente possa dar o feedback, dizer como é que passamos por isso em outro momento, conseguimos encontrar soluções, né? E uns aos outros venhamos a nos ajudar para encontrar as melhores estratégias para as nossas aulas e as nossas disciplinas em formato remoto. A parte prática seria a identificação da aplicabilidade pedagógica do... Eita, isso aqui foi um copiar-colar bem feio, hein? Salta essa, pessoal. A parte prática é fazer o planejamento do plano didático, tá certo? Desculpem a nossa falha aí. O planejamento do didático da disciplina remota é a nossa prática aqui nessa ação. E, como avaliação, a gente espera que essa interação entre nós lá no ambiente virtual e o feedback que cada um daqueles que irá entregar como tarefa o planejamento, você vai receber um feedback. E a gente espera, então, que essa seja a forma de avaliação aplicada ali, tá? Não é valendo nota, nada desse tipo, não. É qualitativa mesmo, é dar um feedback, é comentar sobre, dar sugestões de melhoria. Seria nesse nível aí, tá bom? E a gente espera contar com esse grupo grande de facilitadores dentro da sala no Google Classroom para que a gente possa oferecer para vocês o melhor feedback possível. O terceiro momento seria, então, mais uma webconferência, um outro momento assíncrono, no dia 29, no mesmo horário, às 2 da tarde, onde haverá a apresentação dos planejamentos produzidos e o encerramento da oficina. A gente espera que aqueles que tiverem interesse de apresentar uns aos outros, de comentar o que fizeram e tal, eles não podemos obrigar que todos os participantes o façam, né, e nem teríamos talvez tempo hábil numa atividade síncrona para isso. Mas a gente espera na sala virtual, né, nos comentários, a gente vê alguns que ficaram interessantes, que exploraram a diversidade de recursos, e poder convidar alguns de vocês a apresentar, ou se alguém espontaneamente quiser, olha, eu gostaria de apresentar a minha no dia. Então, a gente vai ordenar essas apresentações para esse momento síncrono, e aqueles que elaboraram vão apresentar, como estou fazendo aqui nesse momento, e depois nós recebemos uma rodada de feedbacks, de sugestões de melhoria, né, de outras formas de se implementar aquilo ali que está sendo proposto, tá certo? A gente espera, mais uma vez, né, que o feedback oferecido nesse momento não seja somente nossos facilitadores, mas os próprios colegas, né, venham a sugerir e oferecer esse feedback uns aos outros, né, os participantes da própria oficina, ok? Nesse momento, dessa última atividade, eu acredito que nós não teremos, numa turma só, monitores e professores. Talvez a gente separe para que o contexto específico de cada um, né, aconteça dando oportunidade também aos monitores a apresentarem os seus planejamentos e receberem o feedback. Se nós unirmos como agora todo mundo numa sala só, a gente minimiza as oportunidades, né, de apresentação. Então, a gente espera que nesse momento aí, quem sabe, a gente se organize melhor para fazer 2 salas em paralelo ou alguma coisa assim para otimizar esse momento. Enfim, até aqui tudo bem, professores? Estão me acompanhando? Foi muito rápido, deu para entender aí o processo?
Tudo certo? Estou olhando aqui o chat, vocês podem dar um feedback aí do ok? Claro para todo mundo? Gostaram da proposta? Está viável? Ok, é isso que a gente tenta. A nossa proposta é tentar fazer algo acessível a vocês. Eu sei que uma das angústias que todos nós temos passado, a gente tem sido nos dado um leque enorme de oportunidades de assistir alguma live, ter acesso a algum material, participar de algum curso, é muita coisa junto que nos ofereceram. Então, alguns de nós ficaram bastante angustiados, porque pareciam que nos deram uma mesa tão farta que nós não sabíamos como organizar aquilo tudo, né? Me deram tantas opções que agora o que é que eu faço com isso, né? Então, um dos objetivos primordiais da oficina é que agora você possa se concentrar no que é o seu objetivo, quais são os seus objetivos para as suas aulas, para a sua disciplina, e a partir daí você se organizar, ou seja, tá bom, tem um leque enorme de ofertas, de possibilidades de ferramentas, de estratégias, etc. Mas o que me interessa nesse leque todo, né? E parar para pensar, para considerar o seu caso, aquilo que é coerente com a estratégia que você talvez já usa nas suas aulas presenciais. A nossa ideia é que você pare para refletir, veja o que se aplica, o que não se aplica, algo que é muito interessante para um outro professor, por causa do tipo de conteúdo que ele trabalha, pode não ser tão interessante para você, né? E a ideia é que cada um de nós estejamos focados no nosso caso, quem é o seu público-alvo, quem são os seus alunos, e o que você teria, então, como possibilidades de adequação dessas estratégias ao seu caso, à sua disciplina, tá certo? Então, continuemos aí a apresentação. Vou voltar para a apresentação. Só um segundo, enquanto a senhora carrega a apresentação, professora. Ok. Caso alguém fique sem ver o compartilhamento da tela, vá aqui na aba de participantes e busque a apresentação da professora. Provavelmente a sua tela deve estar fixada na tela de outra pessoa e não da professora. Tá ok? Ótimo, muito bom. Muito bem, então, por onde é que eu gostaria de começar? Eu entendo, pessoal, que a explicação sobre a oficina em si, a dinâmica que nós utilizaremos na oficina, foi dada, tá? Então, eu passo agora a comentar alguns aspectos, né, do conteúdo que vai ser importante quando vocês estiverem fazendo o planejamento didático de vocês. Algumas dessas coisas foram mencionadas no vídeo que a gente deixou disponível para vocês lá. Outras talvez sejam novas aqui, né? Mas a gente entende que essas duas coisas se complementam. Qual é a proposta agora? É fazer com que vocês pensem um pouco sobre as estratégias que vocês já usam nas suas aulas presenciais e tentar inspirar, não vou esgotar esse tema aqui, na verdade vou dar uma inspiração inicial para vocês começarem a pensar de que essas coisas são sim adaptáveis para o formato remoto, né? E como se são adaptáveis, se há uma possibilidade de fazer, então você pode colocar aí isso como uma das possibilidades no seu planejamento. Agora, o como fazer isso, o como você vai implementar isso, não é objeto dessa nossa oficina aqui, é objeto da próxima oficina, da oficina de produção de disciplinas didáticas, tá certo? Aqui é para inspirá-los, para mostrar que é possível, são ações ou são estratégias realizáveis também em formato remoto. E aí a gente lembra que algumas das estratégias de aulas presenciais que nós vemos bem comumente, né, usamos, seriam, por exemplo, aulas expositivas dialogadas, onde o professor traz um conteúdo, apresenta, aceita interrupções dos alunos, né, para que haja uma conversa, o aluno comenta alguma coisa, traz outra ideia, e o professor faz uma amarração daquilo ali com o conteúdo que ele está dando, aí segue adiante. Então, ele planeja, ele tem um norte, né, um rumo que ele vai seguir dentro do conteúdo, mas ele está aberto às interações. E uma aula dada com esse tipo de experiência, você pode dar a mesma aula para duas turmas diferentes e ter um produto final completamente diferente.
né? Porque você não sabe o que o aluno vai trazer de contribuição. É muito rico, é muito interessante e é sim possível trabalhar uma adaptação disso aí para um modelo remoto. Já as aulas magistrais, ela tem um formato um pouco diferente, né? Nas aulas magistrais, normalmente, o professor ele entrega a sua fala completa, ele não recebe uma interrupção naquele momento ali, ele faz como se fosse uma palestra, e ao final, então, ele abre para os alunos tirarem dúvidas. Esse formato também é possível, parecido até um pouco com esse que eu estou usando agora, né? Se o Luan de repente não interrompe aí com alguma demanda, alguém disse alguma coisa, alguém trouxe uma dúvida, está acontecendo isso, eu falaria esse tempo todo sozinha, teria mais cara talvez de uma aula magistral, né? Mas quando eu interrompo, paro, mudo de tela, espero alguém se posicionar, fica mais com uma cara de uma aula expositiva dialogada, mas no formato síncrono, né? Aula expositiva dialogada no formato assíncrono é interessante, e é possível fazer também, tá certo? O momento da ação de ensino, onde você entrega o conteúdo, com o momento da ação de discussão, é que ficariam desassociados numa aula expositiva dialogada com natureza assíncrona, mas é possível fazer também, tá certo? Aulas práticas em laboratório. Vixe, como é que você vai fazer uma aula prática em laboratório? Isso é bem complicado, né? Não é bem a ideia da gente transpor aqui a prática para o remoto, não. Não, absolutamente. Não é essa a proposta. E há restrições, inclusive legais, para que se faça isso. Por que está sendo mencionado aqui? Porque é, sim, uma das estratégias que nós utilizamos. E até mesmo as aulas práticas presenciais, elas podem contar com o apoio de alguma plataforma de ensino virtual, onde, por exemplo, o professor, antes da aula prática, disponibilize material para os alunos, disponibilize tutoriais, disponibilize algum vídeo de demonstração da prática, disponibilize algum material em PDF que o aluno tenha que ler para que ele tenha um embasamento teórico para ir para a aula, para vir à aula prática, né, no laboratório presencialmente. É possível configurar lá algum tipo de tarefa onde o professor ele possa receber do aluno, por exemplo, uma síntese do que foi feito, o aluno pode preparar algum resultado dos experimentos, dos testes que ele fez lá em laboratório, registrar aquilo e postar dentro dessa tarefa na aula virtual. Então, não é que remotamente você vai substituir uma aula prática, é que existem recursos aplicados dentro de uma plataforma virtual que podem apoiar a realização de aulas práticas, tanto o antes da aula prática, quanto o durante, se você quiser usar o acesso em paralelo à execução da aula prática, quanto depois, se você quiser que ele poste ali o resultado dos experimentos, por exemplo, que ele fez na aula prática. Certo? Existem algumas simulações que podem ser utilizadas para apoiar as aulas práticas, existem, por exemplo, existem plataformas aí que simulam a imagem de microscópios e coisas do tipo aí, mas enfatizando, não é para substituir a aula prática, é para apoiar a aula prática, tá certo? Aulas demonstrativas também são outros exemplos, onde o professor demonstra algo que ele espera que os alunos se apropriem, a maneira certa de fazer algo, né? E aí, se aquela parte tátil, aquela parte que envolve o contato com o paciente é tão fundamental, isso não pode ser feito remotamente, tem que ser feito presencialmente. Mas eu repito, aquilo que demonstra, aquilo que serve de informação prévia, pode sim ser colocado no ambiente virtual. E o resultado da experiência do aluno, as percepções dele, o relato do que ele vivenciou com aquela prática ali, quando ele tentou fazer na prática aquilo que foi demonstrado. Isso sim, pode ser colocado numa tarefa e ser entregue, ou pode ser aberto um fórum de discussão para o aluno trazer a experiência dele, discutir com outras pessoas a conduta, etc. É possível, então, colocar recursos que apoiam esse tipo de aula dentro do ambiente virtual. Uma outra estratégia, seminário, né? Alguns de nós têm disciplinas que permitem, ou para quem é muito bem-vindo, esse tipo de estratégia didática. É totalmente possível fazer um seminário online. Bastaria, por exemplo, você usar, se você quiser fazer isso de uma forma síncrona, você poderia abrir uma sala virtual como essa e ceder aos participantes que terão as suas apresentações a permissão para que ele possa acionar a tela dele.
Então, assim como eu estou fazendo agora, mas antes o Luan teve a fala dele, você pode fazer esse circuito de apresentações entre os participantes das disciplinas. Você pode dividir em grupos e cada grupo ter a sua rodada de falas, né? Dentro de um mesmo grupo pode ter uma rodada de falas entre participantes, cada um em um local diferente, né? Até do celular o aluno pode participar, isso não seria um impedimento, né? Bastaria que um do grupo tivesse acesso ao computador para compartilhar o PowerPoint com a apresentação, ou com o banner, ou com o infográfico, ou o que quer que ele tenha produzido para ser um material de apoio àquela apresentação ali. Se a apresentação do seminário envolve a entrega de algum relatório, né, algum produto textual que aquela equipe fez, inclusive o compartilhamento do próprio apresentação em PowerPoint ou em outro recurso, você pode criar uma tarefa no ambiente virtual onde aquela equipe vai entregar, vai fazer a postagem daquele material ali. Você pode, por exemplo, estabelecer critérios de avaliação para participação no seminário e publicar previamente na sala virtual para que os grupos eles saibam como estarão sendo avaliados. Existem rubricas bem interessantes próprias para isso aí. E se a sua sala virtual, por exemplo, for o próprio Google Classroom, o Google Classroom tem como você configurar rúbricas, né, para esse fim. Se for o Solar, você tem também como publicar essas coisas todas que eu estou falando lá. O próprio Siga, ele vai permitir esse tipo de situação. Você só teria que associar uma ferramenta como essa, Google Classroom, à plataforma virtual, onde aquilo ali vai ser colocado, né? A aula de campo, né, outra estratégia interessante, né, que se usa, né, agora é complexo, né, com essa coisa da pandemia, provavelmente tão cedo a gente não vai ter isso normalizado. Mas, repito, assim como a aula prática, assim como a aula demonstrativa, você pode, como professor, configurar o pré e o pós, né? Pós-aula. Material anterior com orientações, com guias, com normas, com orientações de conduta, etc., etc., a forma como será avaliado, template de relatórios, tudo que você quiser, você pode entregar antes, e o aluno, depois que produzir, ele entrega aquilo ali no formato de tarefa. Se você quiser trabalhar um portfólio associado a isso aqui, onde o aluno retira fotografias, faz vídeos, grava áudios, o que quiser, são outros recursos midiáticos que o aluno poderia associar à entrega desse portfólio e entregar isso aí dentro de formato digital. Então, é muito rico, muito ricas as possibilidades, né, do que se pode fazer isso aí. E aí, talvez a gente partir mais simples para o mais complexo e vem, então, a estratégia de grupos tutoriais, né, talvez um pouco mais complexo de organizar, mas perfeitamente realizável, né. Eu ainda não experimentei no Google Meet a divisão entre grupos de trabalho, mas, por exemplo, a plataforma da RNP, que está disponível para nós professores, talvez já faça isso, a divisão em salas de trabalho, né, todas elas sincronamente. Você abre a sala com o grupo todo e depois você divide em pequenos grupos. Eu sei que a sala virtual que está dentro do ambiente solar, que a gente pode integrar a nossa disciplina, ela já permite trabalhar dessa forma aqui. Uma sala onde você abre para o grupo todo, dá as orientações para o grupo todo e depois divide nos grupos tutoriais. Divide a turma em 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, por aí vai, né? Contanto que você tenha passado todas as orientações, esses momentos de reunião dos grupos podem acontecer assim, como eu estou falando, numa sala no Google Meet, ou nada impede de que eles se organizem, inclusive, em grupos no próprio WhatsApp ou em outra ferramenta de comunicação, e essa atividade de dispersão e depois de reunião em grupos, né, para poder fazer toda a troca, a construção colaborativa, né, isso aí pode ser organizado. Professora eu tenho uma professora da medicina que já está experimentando isso, inclusive está fazendo alguns testes de ferramentas que podem melhor assessorar essa estratégia, e ela pode, de repente, ser convidada por nós em outro momento para vir falar para o grupo como é que ela está implementando isso aí, a professora Lília Câmara trabalha muito bem essa parte aí, professora Eneide, da odontologia, trabalha muito bem a questão do portfólio já, e a gente pode, por exemplo, convidar esses colegas para depois, em algum momento especial, né, ter uma interação conosco, ou gravar o relato delas e passar alguma coisa para nós, e nós temos isso como material de apoio, é perfeitamente
possível que isso aconteça, né, posteriormente. Eu diria que dessas estratégias, essa talvez tenha um maior grau de complexidade, mas é sim realizável através do apoio de ferramentas remotas, né? E tem um número de outras estratégias que podem ser usadas nas aulas presenciais, algumas que eu talvez nem imagine que existam, mas que vocês usam, e de repente vocês começam a pensar sobre isso, trazem para a discussão lá no ambiente, na sala virtual, no Classroom, e com a ajuda uns dos outros a gente descobre uma forma, né, de trabalhar isso. Nossa ideia, ao final dessa série de oficinas, é que nós tenhamos construído um verdadeiro guia didático que possa ser um material de apoio ao professor quando ele precisar implementar alguma dessas estratégias. Ele vai ao guia e ele entende o passo a passo do que ele tem que fazer dentro do ambiente virtual, para que ele consiga implementar essa estratégia aí. Então, ainda na visão da transição das aulas presenciais para as remotas, né, só um lembrete de que nós temos dentro da UFC alguns ambientes virtuais de aprendizagem. Eu vou citar aqui alguns que a gente vê na FAMED hoje, não sei ainda muito bem no contexto da FOI, mas talvez vocês já identifiquem alguns. O próprio SIGA, eu tenho disciplinas que eu utilizo somente o SIGA-A para interagir com os alunos e publicar material didático. Eu tenho disciplinas que funcionam dentro do Moodle, lá da FAMED, que é instalado no servidor do NUTES, também funcionam perfeitamente bem. E a gente tem algumas oficinas como essa agora que a gente tem implementado no Google Classroom, mas existem outros professores que já têm optado pelo Google Classroom como ambiente virtual. Isso é uma questão que eu não sei se as próprias os gestores da própria FOI ou dos coordenadores de curso vão definir algum tipo de limite, indicação, alguma restrição sobre isso, é uma discussão própria do contexto de vocês, mas que é possível realizar essas coisas nessas diferentes plataformas, é possível sim, certo? E aí eu queria comentar com vocês sobre os recursos didáticos digitais, né? Bom, a gente usa normalmente, sem problema algum, dentro dessas plataformas, o compartilhamento de material didático para os alunos, ou seja, o conteúdo das aulas sendo entregue para os alunos, como texto em formato PDF, selecionar artigos científicos, por exemplo, disponíveis já em bases virtuais e colocar o link para esses artigos, né, lá dentro da plataforma para que os alunos acessem isso aí. Apresentações em PowerPoints feitas pelo próprio professor, ele prepara as suas aulas, ele pode colocar ali, talvez salvar em PDF, né, para que o aluno não edite, não faça nada com aquilo, mas o formato em si seria, original seria uma apresentação. Vídeos, né, vídeos gravados, vídeos de aula, aulas expositivas como esse momento aqui, vídeos tutoriais demonstrando como fazer algo no computador, ou filmando um procedimento e gravando aquilo ali para que o aluno tenha noção de como aquilo acontece. Áudios em podcast, talvez desses recursos seja o que menos a gente utiliza, mas é barato, fácil de fazer, acessível para o aluno, e talvez uma coisa que a gente deva estimular mais a gente mesmo para fazer uso dessas coisas aí, e nós pretendemos na oficina de produção de material didáticos dar ênfase para esse tipo de treinamento. Né, não só conhecer ferramentas, mas também conhecer estratégias, né, o passo a passo, você planejar, montar uma aula em áudio, um podcast em áudio, ou pelo menos um pedacinho do conteúdo da aula você poderia fazer dessa forma, ou a forma de oferecer o feedback para o aluno, para as tarefas dele, você pode oferecer esse feedback em formato de áudio, existem formas diferentes que você poderia fazer uso de material nesse formato, né? Os chamados e-books, né, que a gente pensa que é uma coisa tão complexa, mas não necessariamente, ele poderia ter também um formato de PDF, mas só que ele tem uma grafia, uma apresentação gráfica mais agradável, né, uma produção bonitinha, como talvez essa aqui, que a gente teve o privilégio de contar com a assessoria de um aluno de mídias, né, do Carlos Humberto, que montou essa apresentação no formato gráfico mais bonitinho, e aí, de repente, os seus monitores adquirem essas habilidades, né, para ajudá-los nessa formatação, ou se você gosta disso, alguns professores gostam de aprender o uso dessas ferramentas novas, né, gostam de experimentar esses recursos aí, é também possível, né, que a gente compartilhe algum tutorial sobre isso, para que vocês possam incrementar, né.
Os próprios websites, links para sites oficiais, criação de conteúdo próprio, né? Existem ferramentas como o Wix, por exemplo, como o Google Sites, né? Que você faz conteúdos em formato HTML, que ele fica com a mesma carinha dos websites que a gente trabalha por aí, né? Por exemplo, alguns grupos de pesquisa utilizam essas plataformas para fazer o website do grupo de pesquisa, ou alguns projetos de extensão usam para isso. A gente poderia também aprender a usar, a fazer esse tipo de formato para a gente divulgar as nossas aulas, e lá dentro da plataforma divulga só o link do HTML, do endereço HTML, para o acesso a isso, né? A webconferência, que é um formato como esse, veja só que é impressionante como aqueles que, quando houve esse distanciamento social por causa da pandemia, alguns professores imediatamente já fizeram a migração das suas aulas para esse formato de web aula. E aí era aula síncrona, direto, né, para os alunos. Aqueles que pagam um pacotezinho de internet, no instante ia embora o pacote, né, porque assistir uma porção de aulas síncronas, uma atrás da outra, vai embora o pacote do aluno bem rapidinho, né. Mas é uma possibilidade, né, usado com algum critério, porque existem algumas preocupações anteriores, que é divulgar antecipadamente para o aluno o dia, horário, o link, né, as regras de netiqueta para organizar a participação dos alunos. Tem uma série de preocupações que vocês podem ter, eu posso até mostrar para vocês, por exemplo, como é o que eu planejei esse momento. Eu tenho um formuláriozinho, né, para planejar webconferência, ou web aula, ou aula síncrona, né? E o próprio chat, que é uma possibilidade, com essas possibilidades da webconferência em formato webinar, né, que eu transmito aqui, o aluno discute no chat. Às vezes a gente deixou o chat puro do lado, que era só discussão em texto, né? Hoje você pode unir as duas coisas. Mas você pode ter uma estratégia, que, por exemplo, enquanto você está ministrando a aula síncrona no monitor, se ele tiver a oportunidade de participar, ou um dos alunos da turma, que você pode elencar para ficar fazendo a moderação do chat, por exemplo, e lhe passar a lista das dúvidas que foram colocadas ali. Então, existem estratégias que você pode associar a esses momentos para poder facilitar ou tornar mais produtiva, mais efetiva a sua aula. Vejam que aqueles outros modelos de estratégias que eu acabei de falar, eles podem associar na sua execução diferentes tipos de materiais didáticos, né, e diferentes estratégias ou atividades que complementam essa ação. E como recursos didáticos avaliativos para essas aulas remotas, a gente tem em formato digital também uma diversidade deles. Por exemplo, questionários com feedback automatizado, valendo nota ou não, né? Se você quiser que venha valer nota, você pode estabelecer alguns critérios lá, botar pontuação. Quem já usa o Google Forms, se você cria um formulário no Google Forms, tem como criá-lo como teste, né? Que ele simularia ali uma prova. Isso precisa ser para nota ou não, né? Ou seja, mas como é que seria não fazer para nota? Faça como um teste formativo, entregue o conteúdo e faça com que o aluno responda aquelas perguntas, não porque ele vai ganhar uma nota, mas para que ele possa testar se ele adquiriu o conhecimento. Você pode usar valendo uma nota, mas uma nota não no sentido de pontuar lá para a nota final, mas apenas para que ele tenha um feedback sobre o percentual que ele acertou, que ele errou. Você pode aplicar como um recurso de avaliação diagnóstica antes da aula, para você ter um percentual do desempenho do conhecimento prévio que o aluno tinha, aí você aplica a aula e no final você aplica de novo o teste para ver o que eles acertaram já, o que melhorou do conhecimento deles depois que você deu aquela aula. Seria uma estratégia, né? Fóruns de discussão, né, associar a entrega de um conteúdo, assistir um filme, realizar algumas ações, depois vamos para o fórum de discussão, compartilhar assincronamente as suas dúvidas ou o que você compreendeu, né, e para isso tem toda uma estratégia de elaborar um enunciado, né, de definir critérios de avaliação, de como se comportar, o professor se comportar como moderador da discussão do fórum, o que fazer, o que não fazer, né. Então, essas coisas todas a gente pretende tratar com vocês nas próximas oficinas, para que vocês possam escolher diferentes estratégias e aí, então, saber como se conduzir ou como implementar cada uma delas, né?
A webconferência como apresentação de seminário, se você associa essa atividade a uma série de critérios de avaliação, você pode usar a webconferência para apresentação de seminário como atividade avaliativa individual ou em grupo, né? Você pode associar isso aí também. E o que eu chamo de tarefas de produção textual, né? Que é quando o aluno tem que produzir um trabalho escrito, seja de que natureza for, um relatório técnico, um resumo, uma síntese de algum levantamento bibliográfico, ou o que quer que seja. Se ele entrega isso individualmente, como produto individual, eu chamo isso de tarefa de produção textual individual. Se ele faz isso em grupo, dividido em grupos de trabalho, seria uma tarefa de produção textual colaborativa. E aí, se for a colaborativa, tem tanta ferramenta que o aluno, mesmo estando disperso, cada um num bairro diferente, num local diferente, eles podem trabalhar conjuntamente, por exemplo, em ferramentas do Word em nuvens. Quem tem o Gmail, quem tem o Hotmail, né? Aí pode ter as ferramentas do Google, associadas também a ferramentas da Microsoft, né, o Word Online, o PowerPoint Online, Excel Online, e aí eles podem trabalhar simultaneamente, né, aí, em vez de ficar mandando cópia do arquivo para lá e para cá, eles abrem uma única cópia, uma única versão do arquivo e cada um faz a sua parte ali. A semelhança da forma de trabalho que acontece na Wikipedia, por exemplo, né, onde mais de um autor ao mesmo tempo está escrevendo em colaboração um texto, ou uma apresentação em PowerPoint, né, ou uma planilha na Excel. Então, são possibilidades de trabalho colaborativo associada a uma ferramenta online que podem ser muito útil como tarefa para os alunos, né? E para o professor. Sempre lembrando que para tudo isso é importante a elaboração dos critérios de avaliação, a divulgação prévia, a definição de prazos quando começa e quando termina, que quando você está fazendo uma atividade síncrona, assim como é na aula presencial, você só se preocupa com aquele momento pontual. Quando você trabalha na perspectiva de atividades assíncronas, a gente sempre trabalha em função de um período. Ele tem um período para execução, como acontecerá na nossa oficina, né? A produção do planejamento didático de uma disciplina remota, vocês têm, a partir de hoje, um período para preparar isso aí. Abre hoje, vai até o dia 29, quando vocês vão entregar a versão pronta e receber o feedback por ela, né? Então, é nessa perspectiva aí. E aí, para cada uma dessas estratégias e para cada um desses recursos digitais, nós acreditamos que existe uma coleção de ferramentas que poderiam ser utilizadas para, por exemplo, produção de material didático. Para cada tipo ou estilo de material didático, existem ferramentas associadas que o professor pode aprender para isso. Nossa ideia na segunda oficina é entender quais são os formatos de material didático e de estratégias didáticas que vocês vão escolher agora nessa primeira oficina, para que a partir daí nós venhamos a saber que tipo de tutoriais de apoio nós devemos entregar na segunda oficina, que é para poder vocês conseguirem executar aquilo que vocês estão planejando agora. Então, por exemplo, você pretende usar apresentações, slides de aula. Aí a gente vai ter que colocar para vocês lá tutoriais, por exemplo, do PowerPoint, como gravar uma aula usando o PowerPoint, como usar, por exemplo, um tutorial do Prezi, para saber fazer uma apresentação usando o Prezi, para quem quiser. Textos em PDFs, né, textos autorais, artigos, né, então usa-se o quê? Microsoft Word, bases virtuais em saúde, etc., que imaginamos que os docentes já dominam essas ferramentas aqui. Mas, em tese, seria esse tipo de ferramenta que você precisaria para implementar os textos em PDF. Vídeos tutoriais e videoaulas, né? Aí você tem uma diversidade de ferramentas, o OBS, o Active Present, o Camtasia, o próprio YouTube, eu estou transmitindo algo, vou usar algo que já está gravado, por exemplo, né, como reusar materiais de terceiros, que é outra coisa que a gente quer trabalhar com vocês na segunda oficina, né. O professor tem a opção de produzir ele mesmo ou de reutilizar materiais, o que a gente chamaria de curadoria de material didático. Agora, quando que vale a pena eu produzir a minha própria aula e quando vale a pena reutilizar a de terceiros, né?
Se eu resolver usar de terceiros, quais são as questões relativas a isso, ou seja, quais são os repositórios onde tem material didático no meu campo de trabalho? E quando eu encontrar esse material, como é que eu sei se eu posso ou não reutilizar? Ou seja, quais são os direitos de uso, os direitos autorais envolvidos, né? Esse tipo de informação a gente quer passar para vocês na segunda oficina, certo? Áudios, podcast, MP4, etc. Então, quais seriam alguns apps para captura de áudio, através do próprio celular, para edição desse áudio, né? Por exemplo, o Audacity, a gente espera daqui para lá ter um dos nossos colaboradores do Guedes, que já faz podcast quase toda semana, já tem canal para isso aí, e a gente convidou esses nossos parceiros aí para poder montar um material para ser disponibilizado para vocês como orientação para produzir esse tipo de material aí de apoio. Questionários com feedback automatizado, tem o Google Forms, né, tem o Forms da Microsoft em nuvens, tem outras ferramentas que são disponíveis gratuitas, e a gente quer dar sempre o foco a ferramentas gratuitas, né, sempre que possível for. Para que vocês saibam utilizar isso aí. E-books, né? O Word, o PowerPoint, ferramentas da Adobe, se houverem alguma gratuitas, a gente quer descobrir essas coisas e passar para vocês, né? Websites, links para sites oficiais, criação de conteúdo próprio, etc. Então, tem o Wix, WordPress, Google Sites e tal. A gente, dependendo da demanda de vocês para esse tipo de informação, a gente pretende também ter tutoriais próprios para disponibilizar na segunda oficina. E webconferência, Zoom, Google Meet, Hangout, Skype, Microsoft Teams, etc., e além das plataformas oficiais da universidade, o que a gente puder ter de tutorial para compartilhar com vocês sobre isso, nós iremos fazer. Alguns próprios, desenvolvidos pelo próprio Guedes, ou talvez muito bons que já existam aí, e a gente quer disponibilizar o link, tornar o link acessível para vocês, né? E o chat, né? Chat do Siga, chat no YouTube, como usar essas coisas aí, se puder trazer algumas dicas sobre isso, traremos também, certo? E algumas sugestões de estratégias e recursos para adaptação de aulas. Então, eu vou mais ou menos pegar aqui algum desses modelos de aula e deixei aqui estruturadinho, né? Mais ou menos o que eu comentei. Por exemplo, a aula expositiva dialogada. Você pode fazê-la através de uma webconferência. Ou você pode produzir uma videoaula, abrir um fórum de discussão ou um questionário online e associar uma coisa à outra. Ou seja, numa, você teria uma estratégia síncrona para uma aula expositiva dialogada e no outro, uma estratégia assíncrona, né? Aulas magistrais aí também, uma apresentação, um PowerPoint executável, associada a um podcast em áudio, que você simula como se você estivesse dando uma aula particular para o aluno, e depois associa isso a um fórum de discussão. E aí você vai poder ter o feedback do aluno, receber as dúvidas deles, esclarecer, ter discussão em grupo, etc. Certo? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente está querendo passar para vocês. Quando vocês planejarem que vão usar determinada estratégia no plano didático da aula da disciplina remota, vocês saberem como implementar essa estratégia futuramente, associando a escolha de que materiais vocês vão desenvolver, e o roteiro de execução daquela atividade, os enunciados, os critérios de avaliação, e como publicar isso dentro de uma sala virtual para ver a disciplina propriamente dita sendo executada, né, e depois sendo acompanhada por vocês, seus alunos. Um outro exemplo, né, aulas demonstrativas ou aulas teóricas e práticas em laboratórios, né, ou seja, lembre-se que aqui no caso não é substituindo a prática, é apoiando uma atividade prática, ou pelo menos você antecipa as orientações que no futuro, quando as atividades presenciais forem normalizadas, ele venha a já saber o que tem que ter estudado, o que tem que ter preparado para poder executar ali a prática. Por exemplo, vídeos tutoriais ou tutoriais em PDF, mais o roteiro do exercício prático, mais a entrega de uma tarefa individual ou em grupo, ou um questionário online, ou ainda a proposição de uma situação problema, um caso clínico, associado a um fórum de discussão, ou então a discussão do caso através de uma webconferência posteriormente, né?
Então, são estratégias possíveis. O seminário, né, eu já falei para vocês antes, a produção do seminário pelos alunos, com apresentação online via webconferência, ou a entrega das apresentações em formato digital, ou seja, cada equipe entrega o link para o vídeo deles apresentando, né? E você coloca isso dentro de um fórum, eles entregam isso no fórum, e os demais alunos assistem cada um o vídeo daquela equipe, e aí posta os comentários, fazem dúvidas, e aquela equipe que apresentou fica responsável por fazer a moderação ou a facilitação do fórum, respondendo às dúvidas ali dos participantes, certo? De uma forma ou de outra, pessoal, o que é importantíssimo na escolha dessas estratégias, é importante considerar a facilidade ou a dificuldade de acesso dos seus alunos à internet e às ferramentas de vídeo colaboração. Sabendo que a preferência geral de quem não tem experiência com atividade remota é escolher o síncrono, porque se sente mais em casa, se sente mais no controle da turma, né? Então, há uma tendência natural de todos os professores optarem pela videocolaboração, ou seja, webconferência. Agora, caso isso ocorra em excesso, né, você vai ter alunos com dificuldade de ter banda, ou seja, de ter crédito no celular deles, na internet deles, né, para poder assistir tudo ou participar de tudo que vocês estão propondo. É uma questão a se considerar bem seriamente, tá certo? Por isso a gente está dando para vocês e quer que vocês se apropriem das estratégias assíncronas. Porque com a produção prévia desse material, e ele pode ser disponibilizado pelo professor como recurso de ensino, né, associado a uma entrega posterior de tarefas, aquela aula é uma aula ministrada, aquela aula é uma aula dada. Você trabalhou e o aluno trabalhará também. Você trabalhou para produzir, para planejar, para elaborar. Você vai trabalhar para corrigir a tarefa, para dar feedback, para emitir nota. E o aluno vai trabalhar para receber o material, para ler o material, estudar o material, ouvir o material, realizar a tarefa associada. Porque é uma coisa que eu não comentei aqui, mas que pode ser, e vocês têm que já pensar sobre isso, é como vocês associarão a frequência do aluno a essas coisas. Você vai considerar que o aluno está frequente quando ele acessou o material, ou quando ele entregou a tarefa, ou fez alguma tarefa, por exemplo, né? Então, esse critério de participação você tem que definir claramente também na sua própria cabeça e deixar isso evidente para o seu aluno, né? No seu planejamento, talvez você tenha que fazer essa observação lá, né? Frequência, esta aula será dada mediante tal coisa, mediante uma participação no fórum, mediante a entrega de um resumo, mediante, sei lá, o que quer que seja, tá certo? Mas é importante que haja clareza em relação a isso também. Sempre, pessoal, pensando na seguinte coisa, o aluno, se sua aula teve 4 horas, não significa que você vai ter que fazer uma webconferência de 4 horas, certo? O aluno precisa ter tempo, né? Ele não vai ter nem, repito e insisto nisso, o aluno não vai ter banda para consumir 40 horas de aulas semanais, não vai ter condição. E na área da saúde, os nossos alunos são sobrecarregados mesmo, eles têm atividade de manhã e à tarde, né? É bem cheio. Então, você não vai poder fazer isso com o aluno online, porque ficar 1 hora online é extremamente desgastante, muito mais do que ficar 1 hora batendo papo dentro de uma sala com os alunos presencialmente, né? E gasta a vista, a gente ficar aqui direto, é cansativo, né? Tem que ter aquela atenção para acompanhar a atividade síncrona. Então, prestem bastante atenção, né? Sejam bem conscienciosos na hora de pensar sobre que estratégia você vai utilizar, né? Não tenham medo de experimentar, não sejam preconceituosos, assim, com o uso dessa diversidade de coisas, não tenham preconceito do que é assíncrono, né? O aluno, ele ganha muito mais autonomia, o aluno que experimenta essas coisas e ele consegue ter organização pessoal para participar, ele amadurece de uma forma impressionante, né? A EAD já mostra isso, embora nós não estejamos fazendo aqui educação à distância, educação presencial com suporte remoto, com apoio remoto, né? Mas a experiência da EAD mostra que quando você confia e passa a responsabilidade para o aluno, dentro de limites, de critérios bem definidos, de orientações didáticas bem claras, ele corresponde, né? Então, essas coisas sendo pensadas aí
direitinho por você, você pode fazer experiências, né? Pode montar uma aula com determinada estratégia, ver depois o que funcionou, o que não funcionou, planeje momentos de feedback do aluno sobre a sua aula, né? Ou responder no formulário, ou então conversando com você, comentando no fórum, né? Participando, dando alguma opinião sobre o que você está propondo ali, depois de passar pela experiência da aula. Professora, funcionou isso, não funcionou aquilo, né? Essa parte foi ruim, ficou muito pesado. E aí você vai fazendo as adaptações para as aulas seguintes. O planejamento não precisa ser uma coisa fechada, ele é um norte, ele é importante para que você configure um ambiente virtual, mas eventualmente, quando uma das coisas planejadas não der certo, aí você já pode fazer uma adaptação, né, só não pode evitar fazer muito em cima da hora, né, mas se você testou aquele modelo numa aula e ela não funcionou muito bem em algum aspecto, faça melhorias para as próximas, né, isso é possível fazer também, mas tem que começar de algum lugar, né, o planejamento é esse pontapé inicial. O experimento é um segundo momento, né? E os ajustes do experimento fazem parte desse processo aí que nós temos que conviver com ele agora daqui por diante. Aqui tem alguns links de referência, essa apresentação vai lá para a oficina para vocês visualizarem com calma, né? Só alguns links aqui para algumas coisas que foram comentadas. E esse era o que eu tinha, e era isso que eu tinha para agora, para esse nosso momento síncrono, né? Situá-los. E aí eu nem sei que horas são agora, mas eu queria separar esse momento para conversar com vocês, receber o feedback, receber as perguntas, ter as inscrições aí a gente pode partir para esses momentos de ligar o áudio, e de quem quiser falar, acionar aí o microfone, para a gente tirar as dúvidas de vocês sobre essas coisas que nós apresentamos, né? Minha preocupação é, tenham calma, né? Parece ser muita coisa, mas não precisa ser muita coisa. Você pode pegar uma coisa por vez, daquilo que você se sentiu mais próximo, você se sentiu mais seguro, tem mais a ver com o estilo de aula que você já ministra na presencialidade. Faça essa escolha, né? Comece por aí e vai experimentando, tá certo? E aí, não sei se o Luan fez essa moderação aí do chat, se selecionou algumas dúvidas, ou se alguém quer abrir o microfone e replicar aqui aquilo que nós estávamos discutindo ou apresentando para vocês. Professora, só para informar que algumas pessoas solicitaram acessar depois de um tempo e não apareceu mais nenhuma proposta para ser aceita aqui. Tá Aí a ótimo. Andrea, só caso alguém saiba de alguém assim, essa gravação vai ficar disponível na sala virtual também, tá? Aí a pessoa pode registrar uma dúvida, ou até quem assistiu, e depois será respondida. Perfeito. Ótimo. Agora aqui, ó, desculpa, o Diego tá falando que não tá na sala do Meet. Diego, por gentileza, olha na sua caixa de spam, pode ser que esteja lá o convite. Muito bem, professores, para a gente otimizar esse tempo aí, né, professores, alunos também, eu não pude acompanhar o chat, então se alguém tem alguma pergunta que gostaria de compartilhar com o grupo aqui, me ajudem. Eu tenho, se não está inscrito. Pois não. Pode se identificar, professor, por favor. Renata, professora do curso de farmácia, trabalho aí, né? Participação especial da minha filha. Sim, André me conhece, né, trabalha junto comigo na pós-graduação, e é a respeito de metodologias ativas, né? Como é que a gente consegue, né? Porque eu reportei da pós-graduação para a minha disciplina de graduação, utilizando várias metodologias ativas. E aí, eu fico me perguntando, eu fui uma das que montei, né, todo o programa com aulas síncronas, porque eu achava que eu tinha que ter esse momento, né, numa sala com eles, ligando câmera, para que eu pudesse perceber essa construção coletiva. E aí você me lembrou muito bem a história do pacote de dados, de ficar cansativo, de ficar puxado, eu já estou imaginando aqui como é que eu vou reformular, mas se você tem alguma ideia de como é que a gente pode pensar naquelas atividades, né, de construção coletiva que a gente fazia, será que eles vão conseguir fazer isso sem a presença do facilitador? Eles vão dar conta disso? Como é que eu vou perceber isso no final? Será que só na entrega da atividade eu vou conseguir entender? Eu fico um tanto perdida.
Certo, Renata. Uma das coisas que a gente pode fazer, eu já testei isso em disciplinas minhas, eu criei um fórum. Você pode ter esse momento inicial com ele síncrono, não é importante, para sentir a turma. É recomendável até que o primeiro momento seja realmente síncrono, para que eles se sintam presente, para que eles vejam que você está ali, você não sumiu, né? Você tenha esse acordo com eles, receba um feedback direto. Talvez o primeiro momento, a primeira aula, retomando isso, deva realmente ser síncrono, se possível for, né? Mas para ter esse acompanhamento, existem outras maneiras. Por exemplo, cria um fórum, tá? Você pode criar mais de um até, ou mais de um tópico dentro do fórum, dependente de qual vai ser a plataforma que você estiver utilizando. E você pode, se você quiser acompanhar o grupos diferentes trabalhando, cria um fórum por grupo. E você determina com eles que as discussões que eles estão fazendo fiquem registradas no fórum, né? Não só o resultado final, mas que as próprias discussões de elaboração do trabalho eles façam via fórum. E aí você pode acompanhar, ver o desenrolar da coisa. Isso é possível ser feito também, né? Ou pelo menos, se eles estão trabalhando assincronamente, que pelo menos nesse fórum eles postem diariamente ou dentro de determinada frequência estabelecida por você, o relato do trabalho do grupo naquele dia. Né? Hoje nós fizemos isso, ficou tal pendência, assim, assado, como um relator para aquele grupo, ele poderia, por exemplo, trabalhar isso aí. Né? As metodologias ativas, elas requerem mais de um tipo de material, mais de um tipo de estratégia. Você pode mesclar, não precisa ser um único estratégia didática com um único tipo de material. A mescla dessas coisas pode ser bastante útil, tá? E aí até convido, se tem algum outro professor aqui que está participando e já tem alguma experiência nisso, a ideia é que vocês compartilhem também, digam como vocês estão fazendo, né? Porque a gente vai ajudar uns aos outros. Pessoal, eu estou apostando que essa experiência dessa oficina, ela vai funcionar na medida que houver colaboração entre nós. Eu não sei tudo, eu não experimentei tudo. Né? Eu experimentei algumas coisas, vocês experimentaram outras coisas, e se todos se dispuserem a compartilhar o que estão fazendo, eu tenho certeza que a gente vai ter êxito em muitas das nossas tentativas aqui. Ajudou, Renata? Muito, amiga, obrigada. Professora, eu me inscrevi, será que eu posso compartilhar minha experiência? Aqui fala Josimar, professor da FOI. Pois não, professor. Como é que a gente, Lula, aqui, ativa aqui a visualização do professor falando, para que nós acompanhemos ele? É só Josimar. A senhora tirar a sua... Pronto, está aqui, Josimar. Boa tarde, professor André, obrigado pelas suas explicações. Realmente me senti inspirado vendo as suas opções, são várias opções, né? Então, na verdade, a gente como professor não se sente engessado, porque a gente tem diferentes caminhos, né? Depende muito da turma, do diálogo que você tem da turma, das suas habilidades, né? E eu me identifiquei com várias dessas ferramentas, porque eu já vim trabalhando, né, nesses 3 meses, de forma remota com os alunos. E assim, eu usei 2 canais que a senhora citou, que eu acho interessantes. Um de uma maneira assíncrona e outra assíncrona. Eu acho que, de uma maneira assíncrona, o SIGA funciona muito bem, porque a gente já tem as turmas cadastradas, como a senhora mencionou, se consegue fazer fóruns, cadastrar tarefas, receber materiais, enviar seus próprios slides. Então, eu acho que o SIGA, todo mundo já está muito bem familiarizado, porque é uma ferramenta que a gente já utilizava, né? Então, basta explorar um pouquinho mais, principalmente nas atividades que você pode enviar para os alunos. E, de uma maneira síncrona, o que eu acho que funcionou muito bem foram as webconferências. Eu tive uma participação ampla dos alunos e um feedback muito bom deles. E eu usei principalmente o Google Meet, que é o que a gente está usando agora. Inclusive, você tem um chat, que você pode receber as dúvidas, e você pode gravar e compartilhar o link pelo Google Drive. Então, se o aluno não pôde, por alguma questão de conexão, não pôde participar naquele momento, ele pode, em casa, depois, em alguma outra ocasião, acessar o conteúdo daquela aula. Então, eu acho que essa dupla, SIGA, Google Meet ou Zoom, funciona muito bem. Eu gostaria de dar esse depoimento. Eu tive 2 turmas que caminharam bem nesse sentido, usando essas 2 ferramentas. Perfeito. Josimar, só para eu entender. Aí você fez o síncrono no horário da sua aula, naquele horário Isso. Que já estava protegido para a tua aula, com a duração menor. E você Exatamente, fez isso semanalmente? Com a duração menor. Perdão, pode repetir? Você fez semanalmente? Não toda semana, porque algumas semanas eu cadastrei tarefas, eles prepararam seminários,
a responder alguns questionários de artigos, mas eu mantive uma frequência, pelo menos ou toda semana ou a cada 2 semanas. E a participação foi boa, do Foi total de muito boa, alunos? foi muito boa. Algum aluno ou outro que eu percebi que não estava participando, eu entrei em contato direto. Aí era uma questão individual, que a pessoa se sentiu desmotivada pelo fato da pandemia, problemas em casa. Então, mas eu fiz esse acompanhamento e dei um prazo a mais para a entrega das atividades para esses alunos, né, que não puderam participar, mas o que eu observei foi que a participação foi bem grande, os alunos, inclusive, ficaram felizes desse contato, porque era um momento de ser um momento saudável, assim, porque a gente fica sendo bombardeado por Covid o tempo todo, e eles gostavam da aula porque era um momento que eles poderiam se concentrar num assunto técnico, numa coisa importante para a formação, então eu achei que o envolvimento foi bem legal, e eu também tive a oportunidade, nesses meses, de fazer atividades diferentes, que eu não tinha feito até então, né, na minha trajetória aqui como docente. Por exemplo, eu convidei profissionais da área para poderem dar depoimentos, inspirações de carreira, porque são alunos que eu trabalho mais de fim de curso, né, que já estão se aproximando da formatura. Então, isso também foi muito positivo, porque me abriu a cabeça que eu também posso expandir meus horizontes e trazer mais gente de outros estados, que trabalham em segmentos muito específicos da carreira, que puderam dar sua contribuição também. Excelente, professor. Ótima dica, né? Fazer essa vinculação com professores de outras instituições e tudo, como convidados especiais para esses momentos síncronos online, né? Dá para fazer muita coisa relevante. Boa lembrança, muito boa Mas lembrança. eu agradeço, obrigado. Parabéns, professor. Então, eu queria fazer uma pergunta, estou professora Aparecida. É o seguinte, eu estou tendo dificuldade com o solar. Vocês vão dar uma capacitação também no solar ou não? Eu já assisti da semana passada, mas mesmo assim ainda continua muitas dúvidas, assim, em relação ao solar. Certo, professora. Eu estou, inclusive, como tutora de uma das turmas do Solar agora, esse curso que está tendo. A senhora não está fazendo esse não, né? Esse último agora? Porque eu não visualizei. Eles falaram que ia mandar mas eu não vi. Pronto, então eu estou lá tentando colher o máximo de informação possível, e aí eu lhe garanto que nós compartilharemos link para os tutoriais do Solar, e o que nós pudermos lhe ajudar para tirar suas dúvidas bem específicas, estou tentando fazer isso, não estou conseguindo, estou tentando fazer aquilo, não estou conseguindo, nós tentaremos lhe ajudar, viu, professor? Com certeza. Certo. Se a gente não souber, a gente vai atrás de quem sabe, para lhe passar, tá bom? E a outra dúvida é o seguinte, eu tenho gravado a aula com PowerPoint e áudio, e eu acabei postando a aula do PowerPoint com áudio, aí depois eu fiquei pensando, puxa vida, será que eles vão acabar editando? Será que tem que ser em vídeo? Aí eu estou com essa dúvida. Tá, eu vou lhe falar como que eu faço, professora. Normalmente eu gosto de salvar como executável, porque aí o aluno não edita, e eu vou no meu celular e eu gravo como se eu fosse eu mesmo executando a aula e ministrando. Depois o meu celular gera um arquivozinho MP4, eu subo para a nuvem, tá? E anexo lá no SIGA o arquivozinho. Aí o aluno baixa os dois e executa, né? Executa e ele vai simulando, ele pode voltar à aula, assistir de novo, e voltar para a parte que ele não entendeu. Então, se eu puder lhe recomendar, eu lhe recomendaria que fizesse essa prática, né? De separasse áudio, até mais fácil, sabe? Quando a gente não tem tanta habilidade de gravar uma videoaula, fazer essa coisa separada otimiza muito o nosso tempo. É muito significativo. Além disso, o aluno pode baixar só o áudio e ficar ouvindo sua aula, fazendo esteira, andando de bicicleta, andando de ônibus, onde ele estiver, ele vai ouvindo sua aula. Isso aí é bem interessante para eles também. Tá certo, obrigada. Tá bom? Professora Andréa, boa tarde. Boa tarde, professor. Professor Fernando Chimelzi, do Departamento de Análises Clínicas. Quero lhe parabenizar pela apresentação, muito esclarecedora, né? E queria levantar aqui alguns pontos que eu acho que seriam interessantes, porque, assim, eu entendo que para nós, professores, nós temos várias opções, como a senhora mostrou, de montarmos a nossa aula como vai ser apresentada para os estudantes. E eu fico pensando já no lado do aluno, né? Então, assim, eu não sei se seria interessante nós tomarmos posições como departamentos ou como cursos de escolhas de plataformas, porque nós podemos usar o SIGA, nós podemos usar o Solar, nós podemos usar o Kahoot. Então, eu fico imaginando, o aluno vai ter uma aula minha, eu uso o SIGA.
Vai ter uma aula, por exemplo, da professora Renata, ela está usando o Kahoot. Vai ter uma aula da professora Aparecida, ela está usando o Solar. E essa confusão dele acessar. E outra dúvida que nos chega é o seguinte: cada plataforma dessa, ela vai representar o mesmo gasto de créditos para os alunos na sua internet. O que nós estamos utilizando nas nossas aulas vai ser diferenciado ou não desse gasto, e se ele vai ter a condição dentro desses chips. Eu estou pensando naqueles alunos que não têm um acesso direto, que estão utilizando os chips que a universidade está disponibilizando, se isso vai ser necessário para ele terem, receber essas aulas todas de todos nós que vamos estar apresentando. E outro momento que nós temos que pensar mais à frente é um cronograma de apresentações de aulas, né? Por exemplo, em que horário será a aula de uma determinada disciplina, em que horário será a aula de outra, para que não haja um choque nesses horários, para que alunos que estão fazendo essas disciplinas possam acessar com tempo suficiente, né? A senhora disse muito bem, é claro que nós não vamos gastar, por exemplo, eu tenho uma turma que eu dou 4 horas de aula, eu não vou gastar 4 horas de aula, obviamente, para fazer uma apresentação, até porque nós estamos disponibilizando só nesse momento os nossos conteúdos teóricos. Perfeito. Né? E disciplinas como as nossas, principalmente do Departamento de Análises Clínicas, que tem muitos que têm uma carga horária prática, às vezes, maior até do que a teórica, né? Então, ele não há necessidade de utilizar aquele período todo de horário que utilizava quando das suas aulas presenciais. Perfeito. Então, eu penso que nós temos que começar a imaginar, além do que nós vamos planejar individualmente, o nosso próximo momento de como isso vai chegar para o estudante, para que chegue de uma maneira que ele possa se programar também para fazer as suas apresentações. Muito obrigado. Perfeito, professor. Vou tentar lembrar aqui da sua fala aqui. Primeiro, os formatos diferentes geram consumo